Sabe aquela empolgação toda quando a gente começa a aprender algo novo? Pode ser um idioma, um instrumento, programação. A primeira hora é pura adrenalina, né? Mas e depois? O que acontece quando a realidade bate na porta? É exatamente aí que a gente entra no que a nossa fonte de hoje chama de campo minado cognitivo. E é isso que vamos desvendar aqui. Como sobreviver a essa fase que é, assim, super crucial. Quem nunca passou por isso, né? A pessoa assiste a um tutorial, parece que entendeu tudo, mas na hora de colocar a mão na massa, parece que nada faz sentido. É uma frustração danada, quase como dar de cara com uma parede invisível. Mas o ponto é, quando isso acontece, não é um problema de capacidade de jeito nenhum. É, na verdade, uma fase totalmente normal e previsível do aprendizado. Então, o lance é o seguinte: as primeiras 24 horas são, tecnicamente, as mais perigosas para quem está aprendendo. É nesse tempinho que o nosso cérebro dá de cara com a complexidade real da coisa e é onde, infelizmente, a maioria das pessoas desiste. Mas só de entender que esse campo minado existe, a gente já dá o primeiro passo para conseguir atravessar ele sem grandes problemas. Vamos focar agora na primeira grande barreira, a do iniciante. É aqui que o desconforto pega de verdade. Mas o mais interessante é que esse sentimento, na verdade, pode ser um ótimo sinal de que as coisas estão funcionando como deveriam. E essa ideia aqui é simplesmente brilhante. Aquela sensação de estar perdido, confuso, não significa falta de talento ou incapacidade. Muito pelo contrário, é tipo o barulhinho de fundo do nosso cérebro trabalhando a todo vapor, se reorganizando, construindo as novas pontes neurais que a gente precisa para essa nova habilidade. É literalmente o som do progresso, mesmo que pareça o som do caos. Olha só que interessante essa comparação direta. A gente sente confusão e frustração, mas o que está rolando de verdade é o cérebro criando novas conexões. Bate aquele cansaço mental, aquela fadiga? Ótimo! Isso quer dizer que o cérebro está queimando um monte de glicose, ou seja, está trabalhando pesado. E quando parece que a gente não sai do lugar, na verdade, os alicerces, os caminhos principais, estão sendo construídos ali, tijolo por tijolo. E é nesse ponto que o choque de realidade vem com tudo. A gente vê um especialista fazendo algo com uma fluidez que parece até mágica e, de repente, percebe o tamanho do universo que ainda precisa aprender. Esse momento pode ser assustador, mas é um rito de passagem fundamental para qualquer pessoa que queira aprender algo de verdade. Então tá, como é que se vence essa barreira? Primeiro, tem que aceitar que vai ser meio caótico por um tempo. Não adianta querer ter um mapa perfeito de tudo desde o começo. O negócio é estar presente na atividade, com foco total. A clareza não vai vir de ficar pensando sobre o assunto, mas sim de repetir a ação, de novo, e de novo, e de novo. Beleza. Superado o desconforto inicial, aparece um outro inimigo, a avalanche de informação. E o jeito que a gente lida com ela pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. A nossa fonte usa um termo que é perfeito para isso: obesidade mental. É o que acontece quando a gente consome uma quantidade absurda de informação sem colocar nada em prática. Dá uma falsa sensação de progresso, mas, na verdade, a gente está só acumulando conteúdo sem transformar em conhecimento de verdade. E a maior armadilha aqui, sem dúvida, são as famosas maratonas de YouTube. Assistir a 10 tutoriais seguidos é até gostoso, libera dopamina, mas não constrói habilidade nenhuma. O resultado, a gente vira um espectador passivo, um fã do assunto e não um praticante. A consequência é óbvia: muito tempo gasto e retenção quase zero. A solução para esse caos todo? Um princípio simples, mas olha, poderosíssimo. A regra 80-20, também conhecida como princípio de Pareto. Ela meio que nos força a fazer uma curadoria inteligente do que a gente vai aprender. A ideia aqui é simples: identificar aquele pequeno grupo de conceitos que vai trazer a maior parte dos resultados. O exemplo do violão é perfeito para isso. Em vez de se perder numa teoria musical super complexa, por que não focar naqueles 3 ou 4 acordes que permitem tocar dezenas de músicas populares? É sobre achar o atalho mais eficiente para um resultado prático e rápido. Aplicar o princípio 80-20 acelera a chegada do momento mais importante de todos: o primeiro ahá. Esse é o verdadeiro combustível para continuar na jornada, principalmente quando aquela motivação inicial começa a acabar. Pensa só na motivação como se fosse a bateria de um celular. Ela começa em 100%, mas vai se esgotando com o esforço. E a única forma de recarregar essa bateria não é com mais vídeos ou mais teoria, mas sim com provas concretas, palpáveis, de que a gente está progredindo. E essas provas são o que a gente chama de micro-vitórias. Não precisa ser nada grandioso, não. Pode ser conseguir fazer um programinha de computador rodar sem nenhum erro. Conseguir pronunciar uma única frase em outro idioma de um jeito que um nativo entenda. Ou fazer uma troca de acordes no violão sem engasgar.
São esses pequenos sucessos que fazem toda a diferença. O que acontece dentro do nosso cérebro nesse momento é fascinante. Quando a gente alcança uma microvitória, o cérebro libera a dopamina, que é um neurotransmissor da recompensa. Isso funciona como um carimbo, marcando aquele novo conhecimento como algo útil e valioso. É um sinal de que o esforço valeu a pena. E é esse ciclo que constrói a confiança de verdade, pouco a pouco. E aqui acontece a grande virada de chave psicológica. A gente deixa para trás aquele medo paralisante de eu nunca vou conseguir aprender isso, e entra numa curiosidade super estimulante de ok, isso aqui funcionou, o que mais eu consigo fazer agora? As microvitórias são a ponte que levam da fase de iniciante para de praticante. Bom, e tudo isso nos leva ao ponto final, que talvez seja a ideia mais libertadora e importante de todas. É preciso redefinir qual é o verdadeiro objetivo ao final dessas primeiras 24 horas de aprendizado. O ponto crucial de toda essa análise é este: esqueça a maestria. Ninguém se torna um mestre em 24 horas. O objetivo é muito mais humilde e, o mais importante, muito mais alcançável. É a familiaridade. É saber se localizar, entender os termos básicos, ter uma noção geral do mapa daquele conhecimento. Chegar ao final desse período tendo sobrevivido àquele impacto inicial da complexidade já é uma vitória enorme. Significa que os primeiros pontos de ancoragem mental foram instalados com sucesso. A partir daí, aprender vira uma questão de construir em cima de uma fundação que agora finalmente existe de verdade. E para fechar, fica a pergunta no ar. Qual é aquela habilidade que sempre esteve na lista de desejos, mas que parou ali, nas primeiras horas? Sabendo de tudo isso, qual campo minado cognitivo está pronto para ser navegado agora?